Antes de começar esse momento da palavra, eu preciso fazer uma referência ao irmão Bibo, que também referenciou a mim mesmo ontem. O amado irmão Bibo, ao se referir a mim, pediu que os irmãos olhassem para mim para ver como, se você sofre com barba, como é engraçado você... Se você sofre com máscara, como é engraçado Ângelo Basso de máscara, não é ridículo? É verdade. A única diferença é que quando eu tiro a máscara eu fico bonito e ele piora, né? Turn down for what? Drop the mic, man. Drop the mic. Yeah. Come on. Hoje vai ser quente. Se você tem uma Bíblia, eu quero pedir que você abra ela ou ligue ela em Mateus capítulo 4. A nossa leitura, ela vai iniciar, na verdade, em um versículo antes do capítulo 4. Nós vamos começar no capítulo 3, 17, e nós vamos ler até o capítulo 4, versículo 11. Eu vou pregar hoje para você sobre a espiritualidade pura e simples. E o nome da minha mensagem é Pão, Palco e Poder. Nós vamos olhar um pouco sobre isso na tentação de Jesus, ok? Então, em Mateus, a partir do capítulo 3, versículo 17, e eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e os serviram. Essa é a palavra de Deus, amém? Pai, obrigado por esse momento juntos. E agora eu quero pedir ao Senhor que libere nesse ambiente espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração para que possamos compreender as dimensões do teu amor por nós, as dimensões da proposta do teu reino para nós nesses dias. Que ao abrir da boca, Senhor, seja dada a palavra e seja revelado o mistério de Cristo como é devido, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou pregar então sobre a tentação de Jesus, e a minha tentação é pregar por 1h40. Mas eu vou tentar ser breve. Se eu não conseguir, eu paro no meio do caminho. Vocês ficam com um gostinho de quero mais e pede para a liderança me chamar de novo. É uma boa técnica que eu posso seguir também. Então, como introdução, eu quero
mostrar para você em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4. Eu preciso dar esse contexto para você entender o que eu quero falar aqui nessa passagem. Eu quero mostrar para você que Jesus, ele morreu para nos libertar deste mundo, mas especificamente falando desta era. Então, em Gálatas 1, versículo 13 e 4, o apóstolo Paulo diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. E na NVI existe uma tradução um pouco melhor do que significa a palavra mundo aí no texto. Então, na NVI, Gálatas 1, versículo 4 diz que ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Então ele não está falando que Jesus morreu para nos livrar do mundo no sentido de nos tornarmos alienígenas que vão morar em outro planeta. É interessante porque em alguns momentos na Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, 1 João, nós vemos que a Bíblia nos ensina a não amar o mundo, mas ao mesmo tempo lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e não é para amar o mundo. Que história é essa? A história é que em grego a palavra mundo, a palavra mundo que nós temos na nossa Bíblia em português corresponde a duas palavras diferentes no grego. Uma é a palavra cosmos, que significa basicamente a ordem criada, e a outra é a palavra aion, A-I-O-N, aion, e ela corresponde a essa palavra que está aqui em Gálatas, essa presente era perversa. Então, perceba que o apóstolo Paulo, ao se referir a esta era, a esse tempo, específico, ele vai dizer que essa era é presente e essa era é perversa. Percebe no texto que está aqui? Agora, 1, 2, 3, vai lá. Gálatas 1, 4, volta aí. Para as pessoas verem. Gálatas 1, 4 na NVI. Veja, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Então, olha a palavra era. O que é que tem antes dela? A palavra presente. E o que vem depois dela? A palavra perversa. Então, nós temos duas características aqui para a palavra era. Primeiro, ela é presente. Segundo, ela é perversa. O que isso significa? A palavra era, para você entender, é muito simples. Basta você gostar de moda. Quem gosta de moda aqui? Eu gosto bastante, apesar de não ter tantas condições de me vestir na moda devido a um negócio que eu tenho aqui no meio. Então, quem viu aqui a Kim Kardashian no Met Gala desse ano? Alguém viu? Ok. Você viu que coisa estranha? Que ela foi toda de preto, mas não foi assim de preto normal, né, querida? Ela foi até com a cara preta, né? Ela botou uma meia calça na cara e eu digo, meu Deus, menino, o que você está fazendo? Você é tão bonita, mas está tudo de preto. E não foi só ela. Ela e o dono da Balenciaga entraram juntos, vestidos assim, não só com a roupa preta, mas com a cara toda preta. E não é pintar de preto, tipo uma meia calça, um tecido, um negócio desse tipo. Na verdade, abre um parênteses, o Met Gala desse ano foi interessantíssimo, que até um cavaleiro do Zodíaco tinha, né? Isso aqui, quem viu, né? É terrível. Então, por que ela estava vestida daquele jeito? Se você entender por que a Kim Kardashian estava vestida de preto no Met Gala, você vai entender a palavra era. Sabia? Sim, eu vou te explicar. Por que ela estava vestida de preto? Ela estava vestida de preto por causa de um álbum que o marido / ex-marido / sei lá o que relação difícil é essa que eles têm, o Kanye West lançou um CD, um álbum chamado Donda. Quem ouviu Donda? Né? Poucos, né? Ok, Donda. Minha mulher odeia quando eu boto a primeira faixa que fica Donda. Ela, meu bem, isso não é música. Eu digo, eu sei, mas é legal. Então, Donda, quem é Donda? Donda é a mãe do Kanye West, ok? E o que acontece? O Kanye West, assim como eu e você, ele veio de um contexto pobre, ele veio de um contexto que não tinha dinheiro no início da vida. Ele se tornou alguém famoso, ele começou a ganhar dinheiro, e quando ele ganhou dinheiro, quando ele tinha condições, ele pagou uma cirurgia plástica para a mãe. E nessa cirurgia plástica, a mãe dele morreu na cirurgia. Ou seja, agora que eu tenho dinheiro, eu paguei a vaidade e matei a minha mãe. Então o Kanye sofreu com isso, e esse CD, em relação à mãe dele,
é a expressão da alma dele de luto. E por causa disso, ele, baseado nessa experiência dele, nos pensamentos dele, está sendo criado toda uma roupagem, uma linha de roupas para a próxima estação, que quando você olha os desfiles de moda parece tudo estranho. Mas saiba de uma coisa, em breve, de alguma forma, aquelas roupas de alguma maneira vão estar lá na Renner, na C&A, você vai ver, você vai comprar. Então, o que acontece? Possivelmente na próxima estação, nas próximas estações, o preto vai aumentar muito mais a influência, vamos dizer assim, nas lojas. Por quê? Porque os estilistas que estão vendo isso que ele está falando, vão começar a trabalhar em cima disso, ok? Então, por isso que a Kim Kardashian estava toda de preto, porque ela estava representando uma realidade de luto. Ok, o que isso tem a ver com esse versículo? Simples. O que é a moda, então? A moda não é simplesmente como você se veste. A moda tem a ver com uma coisa muito maior. A moda tem a ver com uma mentalidade, uma filosofia, uma ideologia que foi desenvolvida por alguém, e essa ideologia foi metabolizada, por assim dizer, em roupas também. Mas o Kanye transformou o que ele experimentou na mente dele em música, e a música em roupa. Ok? O que é o mundo? O mundo é um sistema de pensamento que molda comportamentos. Ou seja, o sistema, essa era presente, ela é uma mentalidade satânica e demoníaca. E assim como o Kanye West fez roupas e música, da mesma forma, esta era, ela promove um tipo de cultura, uma maneira de pensar que é presente e perversa. O que significa presente e perversa? Ou seja, ela é de agora. É de agora em oposição a futuro. Por quê? Porque no futuro se iniciará a era vindoura. Nós chamamos a era do reino de Deus. Quando Jesus voltar, esta era presente vai acabar. Quando Jesus voltar, esta era perversa vai acabar. Por que ela é perversa? Ela é má. Ela é má porque tem o diabo como seu líder, o pecado como sendo o seu estilo de vida principal e a carne como sendo o fundamento onde tudo isso opera. Então, Jesus morreu para nos resgatar do estilo de vida dessa era, para nos resgatar da mentalidade dessa era. Jesus não morreu para nos libertar desse planeta, Jesus não morreu para nos libertar do cosmos, Jesus morreu para nos retirar de uma posição de estar influenciado por uma maneira de pensar que foi criada pelo diabo, amém? É para isso que Jesus morreu, ou em parte, é para isso que ele morreu. E se nós olharmos, pode passar em 1 João ele vai mostrar uma ordem que João e, óbvio, Jesus nos dá. Existe uma ordem para a sua vida, e a ordem é: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nessas três palavras, nessas três concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida, é a partir dessas três realidades que fundamentam o que é o mundo, é que eu estou retirando esse pensamento de pão, palco e poder. O mundo tem uma maneira de lidar com o pão, com o palco e com o poder. Pão no sentido de como você lida com grana, com economia, com a sua vida. Palco, como você lida com a fama, com aparecer, com ser importante ou não ser importante. E poder, como que você lida com as relações de poder e autoridade na vida. Então, o mundo tem esse tripé que baseia ele. Um tipo de economia, pão. Um tipo de religião, espiritualidade, algo desse tipo que tem a ver com palco. E um tipo de relação política de poder. E nós vamos olhar então essas relações na tentação de Jesus, baseado nesse pensamento. Jesus morreu para nos libertar desse mundo, desta era, desse estilo de vida.
Mas uma coisa é você ter sido justificado, outra coisa é você ser santificado. Na justificação, você posicionalmente não está mais no mundo. Na santificação, experimentalmente os efeitos e a influência da mentalidade do mundo são retiradas de você. E eu quero falar a partir dessa perspectiva da necessidade de todo cristão crescer na maturidade, crescer na santificação intrínseca, necessária, que o Espírito Santo vai gerar em você. Em outras palavras, se você é crente, sua vida é uma droga. Porque você foi a vida inteira acostumado a viver de uma maneira, a lidar com o pão, com o palco e com o poder de uma forma. E de repente, dentro de você, veio morar uma pessoa, um ser, bem simplório. Ele tem Gênesis 1 no currículo, né? Chama Espírito Santo. E ele é assim, e o Espírito Santo ele sofre de um problema. Ele é santo. Ele não curte esse negócio, pecado. E não vai embora de você enquanto você peca. Que coisa! Já leu 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 7? Por que você não pode deitar com a prostituta? Porque você leva o Espírito Santo junto para a cama com a prostituta. Ele diz, você é um espírito com o Senhor. O problema não é o pecado. O problema é que você leva Deus junto. Porque se não tivesse, né? Não fosse crente, é um tipo de problema. Agora você leva Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando você olha a televisão, você está levando o Espírito Santo para ver aquela parada junto? Eita, nós. É por isso que nossa vida é uma droga. Por quê? Porque nós somos acostumados a vida inteira a uma maneira de viver. E tem alguém dentro de nós querendo viver de outra maneira. E você só vai ser feliz e não tem problema nenhum você buscar sua própria felicidade. Ok? Não tem problema. A questão é que sua natureza foi transformada e você só encontra felicidade em uma coisa: vivendo para a glória de Deus, vivendo para a santidade. Você mudou de natureza e infelizmente, estou sendo irônico, óbvio, infelizmente, você ama a santidade. Você não quer porque você acha ruim, você acha duro, mas dentro de você, você tem prazer nos mandamentos de Deus. Dentro de você, você quer obedecer a Deus. E eu quero te mostrar 3 áreas hoje. O pão, o palco e o poder. Que se você toma hoje uma postura na sua vida de agir da perspectiva do reino de Deus e não do mundo nessas áreas, você vai ser alguém mais feliz. Ok? Então vamos voltar ao texto em Mateus, no capítulo 4. Vamos começar, na verdade, como eu falei, no versículo 3, 17. Esse é o primeiro ponto. Mateus 3, 17 vai nos dar um panorama do que nós precisamos entender. Então, volta lá. Bom, não sei se você tem aí Mateus 3, 17, mas eu vou ler aqui. Mateus 3, 17 diz assim: E eis uma voz do céu que dizia: Esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Então o que acontece? Por que eu estou lendo esse versículo antes de ler da tentação toda? Porque você precisa entender o contexto que está acontecendo aqui, o que está rolando. Por quê? Porque na hora que o diabo vai tentar Jesus, você vai perceber que mais de uma vez o diabo pergunta se você é filho de Deus. Ele fala dessa maneira: se você é filho de Deus. Então é importante a gente entender quando foi dito isso, que foi dito logo depois, em termos literários, um verso antes. E talvez alguns dias, ou semanas, ou horas, a gente não sabe exatamente quanto tempo tem entre o batismo de Jesus, que é o que está relatado ali no fim, e o evento da tentação. Mas, basicamente, na narrativa ali de Mateus, ele está colocando a sequência. Então, Jesus tinha acabado de ouvir essa palavra: Você é meu filho amado em quem eu me comprazo. E então a tentação tem relação com isso, porque o diabo fala isso: se você é filho de Deus.
E por que eu estou querendo que você olhe para essa passagem, Mateus 3:17? Porque ela fundamenta muito a tentação. Para isso eu quero te explicar o que essa frase significa. Sempre eu pensei que ela significava uma coisa só, que Deus nos ama. E ponto final. Você é meu filho amado, Deus ama Jesus, nós estamos em Jesus, Deus nos ama. Pô, pregação quente. Mas eu descobri que na verdade não é bem isso. Eu descobri que ele está falando duas coisas e não uma coisa aqui. Você é meu filho amado é uma coisa. Em quem eu me comprazo é outra coisa. Você é meu filho amado corresponde à identidade de Jesus como filho de Deus, como segunda pessoa da Trindade, como filho unigênito, como filho de Davi. Basicamente está falando sobre a identidade de Jesus. Jesus tem uma identidade, ele é o filho. Mas a frase que me agrada, que me traz alegria, ela não tem a ver com a quem Jesus era. A identidade, você é filho, mas o me agrada não tem a ver com santidade. Perdão, não tem a ver com identidade. Tem a ver com a ação prática que ele tinha acabado de tomar de ser batizado. Porque foi porque ele obedeceu a Deus. Ali em Mateus 13 ele fala para João, convém cumprir toda a justiça. Que justiça? Jesus se coloca no lugar de João Batista. Imagina que você é João Batista. Você está lá um dia batizando as pessoas. Chega Deus para ser batizado. Aí você fala, menina, olha só, Deus veio ser batizado hoje, né? João Batista falou o quê? Eu não vou fazer isso, gente, tá louco? Uai, que na ocasião ele era mineiro. Uai, que é isso? Eu é que tenho, João Batista fala para Jesus, eu que tenho que ser batizado por você? E aí Jesus diz o quê? Convém cumprir toda a justiça, que no fim das contas significa, a gente tem que fazer tudo certo. Tudo de acordo com o figurino, obedecer à lei de Deus, viver os processos que têm que ser vividos. E por que Jesus e João Batista obedecem a Deus? João obedece batizando, Jesus obedece se humilhando e sendo batizado. Já parou para pensar nisso? Jesus precisava se batizar? Não, ele não tinha pecado. Olha, Jesus se humilhando aqui, Jesus não se humilha só na cruz, toda a vida de Jesus é uma humilhação. Jesus está se humilhando aqui por você, pelos seus pecados, para tocar a sua vida, ele está se humilhando, se quebrantando, indo lá embaixo. Só que quando Deus olha isso, ele diz assim, ele abre o céu e diz, esse é meu filho amado e ele me traz alegria. Ou seja, a frase, esse é meu filho amado, tem a ver com a identidade de Jesus, que ele é o filho de Deus. Mas esse é meu que me agrada, tem a ver com um aspecto de que ele é o servo sofredor. É aquele que decidiu obedecer a Deus. A Bíblia diz, agradou ao Senhor o quê? Moê-lo. O agradar foi na obediência de morte e morte de cruz. O que isso significa? Significa, meu querido, que Deus te ama, mas não te endossa. Se você é filho de Deus, ele diz, você é meu filho amado nessa noite, amém? Deus olha para você e diz, você é meu filho, minha filha amada. Mas isso não significa que ele fala a segunda frase para você, você me agrada. Se Deus te ama, isso é um fato eterno que não pode ser mudado. Mas não é porque Jesus te ama que ele assina embaixo de tudo que você faz. Jesus era o filho amado e obedecia ao Pai. Eu tenho 2 filhos amados. Você acha que meus filhos amados sempre me agradam? Pensa, imagina o que eu sinto às vezes. Um dia, um filho falou para o amiguinho, vamos brincar de dardos. E o amigo disse, vamos! Pega a mira do dardo e para aqui, na frente da TV de tela plana. Bah, ele errou. Ele me agradou só no fato que agora eu tive uma desculpa como uma TV nova. Amém. Mas a raiva até poder concluir que eu poderia fazer isso.
Tu és meu filho amado que não me agradou agora. Então o que acontece? A gente tem dois extremos na igreja. A gente tem aqueles que falam que você é tão amado, tão amado, tão amado por Deus que não importa o que você faça, tudo que você faz agrada. Não, querido. Não. Você é filho amado e nem sempre você agrada o Pai. Mas isso não desfaz o fato que você é filho. E tem um outro lado que fala assim, cada vez que você desagrada, você deixa de ser filho. Aí se esforça para virar filho, hein? Também está errado. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, porque você me obedece. Então, qual é o grande lance da tentação? O diabo não está questionando Jesus se ele é o Filho de Deus. Que a gente tem a tendência de pensar isso, né? Quando o diabo pergunta para Jesus, se tu és Filho de Deus, a frase parece que ele está colocando em xeque a identidade de Jesus. Mas ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é basicamente o seguinte, ele está dizendo para Jesus, baseado no fato que você é filho, pega um atalho e faz do seu jeito. Você é filho mesmo. Já que você é filho, transforma a pedra em pão. Já que você é filho, pula daqui de cima do templo, os anjos vão te segurar. Já que você é filho, você não quer os reinos desse mundo? Só me adora aqui, prostradinho, par, tranquilo, e os reinos desse mundo vão ser seu. Entendeu? O que o diabo está propondo para Jesus é que Jesus, porque é filho, faça exatamente aquilo que o Pai tem para ele de proposta. Por quê? Vamos pensar aqui. Era errado Jesus comer? Não. Era errado Jesus ser protegido, segurado por anjos? Não. Era errado Jesus receber os reinos desse mundo? Não. Todas as coisas que o diabo estava propondo para Jesus eram coisas lícitas, mas por um caminho ilícito. O fim era certo, o processo não. Ele estava dizendo assim, já que você é filho, não viva o processo proposto para alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque você é filho. Imbecil. Nunca acredite nisso. Nunca acredite que os fins justificam os meios. Nunca acredite que Deus está permitindo você pegar um atalho ao invés do caminho dele. Filho amado, então, significa a identidade imutável de Jesus e em quem me agrado é a perspectiva, a palavra, a afirmação de Deus resultante da obediência de Jesus. Entenderam isso? Então agora vamos olhar essas três tentações, cada uma por uma, o pão, o palco e o poder. Vamos começar com o pão. Então, está com a Bíblia aberta aí? Está ali, né? Ok. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, essa é a tentação do pão. É a tentação de querer viver do jeito que o diabo quer que você viva, e que ele queria que Jesus vivesse, a economia do mundo. Pensa comigo. Era errado Jesus comer pão? Não. E Jesus tinha poder para transformar pedra em pão? Tinha. Então, o que está pegando aqui? O que está acontecendo aqui? Não tinha nenhum problema Jesus comer o pão. Mas tem um dilema econômico. Você pode repetir isso comigo? Econômico? Qual que é o dilema econômico aqui? É Jesus usar o poder dele para satisfazer a si mesmo. Vou repetir. É Jesus usar o poder que ele tem, independente do Pai, para suprir a si mesmo. Essa é a economia do mundo, que não tem a ver só com grana, tem a ver com tudo na sua vida.
uma economia. É uma maneira de administrar os seus recursos. Você pode usar os recursos, o poder, a força que você tem como marido para manipular a sua esposa para que ela sirva você. Você pode usar o seu poder como mãe, como pai, para manipular, para obrigar, para exigir que os seus filhos vivam para você. Você pode usar o seu poder como líder, autoridade, líder de grupo, líder de ministério, pastor, para que os membros da igreja sirvam você. Você pode ser alguém colocado em uma posição de poder, que usa o poder, não como meio de servir as pessoas, mas como meio de usar as pessoas para servir você. E essa é a economia do mundo. E qual é a economia do reino? É o extremo oposto. Jesus não é aquele que transforma pedras em pães. Jesus é aquele que multiplica pães para servir os outros. Essa é a economia do reino. E por que Jesus multiplicava pães para servir os outros? Porque ele sabia que o Pai jamais iria deixar faltar o pão para ele. Porque ele estava seguro que ele era o filho amado, ele podia agradar o Pai, não usando o seu poder para si mesmo, mas para os outros, porque na hora certa, Deus iria enviar a provisão que ele precisava. Esse é o ensino da economia do reino. É que você é um filho tão amado que não vai faltar o pão. Mas o problema é que ele é o pão nosso de cada dia. Ele é coletivo e diário. Eu não gosto disso. Eu quero o pão meu do ano inteiro. Mas por que é pão nosso de cada dia? Porque é uma relação dia a dia de dependência na vida da comunidade. Deus nos supre em comunhão diariamente. Essa é a economia do reino. Então, de maneira resumida, a economia do mundo: use seu poder em benefício próprio. A economia do reino: use seu poder para multiplicar pão para outros, pois Deus supre as suas necessidades. Amém? Vamos olhar então a próxima tentação, a tentação do palco. Se nós seguirmos lendo a passagem, diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele levou Jesus para onde? Para Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo não é um sabor de picolé ou de bebida, tipo pina colada, sei lá, um negócio assim, pináculo, né? Então você está acostumado, pináculo, pináculo. Essas palavras, dar, cebosar, sermeia, né, que estão na Bíblia, elas realmente às vezes complicam, né? Basicamente o que ele fez? Ele levou Jesus para Jerusalém, e levou Jesus no templo, onde os judeus faziam sacrifícios, adoravam a Deus, onde era o centro religioso. E ele colocou Jesus lá no telhado, lá em cima do templo. Ok? Então imagina, Jesus estava lá em cima assim. E os judeus, o povo, estava lá embaixo fazendo suas atividades religiosas. Então, ele levou ele ao pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Porque essa é a tentação do palco, irmãos. A Bíblia é bem clara para dizer que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha um objetivo muito claro. Jesus queria que Israel recebesse ele como Messias, amém? Se você nunca percebeu isso na Bíblia, é importante perceber. O alvo de Jesus principal, você percebe que ele estava querendo tocar Israel, e é por isso que ele ficou ali, principalmente ali ministrando. E olha o que vai acontecer bem no início do ministério dele. Antes de Jesus começar o seu ministério propriamente dito, o diabo leva ele para o alto do monte, para o alto do templo, e diz: se joga. O diabo não estava propondo para Jesus suicídio. O diabo estava propondo para Jesus fama e não suicídio. Como assim? Porque pensa comigo,
Se Jesus se joga, você acha que Deus ia falar, menino, cai aí, se mata, desgraçado. Nesse menino insiste em botar o dedo na tomada, vou deixar morrer eletrocutado. Você acha que Deus faria isso? Claro que não. Você acha que os anjos iriam deixar Deus dar de cara no chão desse jeito? Não. Então imagina que tem o templo e as pessoas estão oferecendo sacrifícios ali. Ou quem sabe é no pátio do templo, ele está tendo as escolas rabínicas ali, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo atividade religiosa. Tem judeu ali, o negócio está acontecendo. Do nada, Jesus pula. Aí, Miguel e Gabriel, meus 2 filhos olhando. Messias vai cair. Eles vão voar segurar ele. Agora, imagina Jesus descendo com 2 anjão segurando no meio do templo. O que tu acha que os judeus iam fazer? Eles iriam receber Jesus na hora. Por quê? Porque Jesus ia dar um show. E por meio de dar um show no palco da religião, ele iria ser reconhecido. E esse é o meio do mundo. O mundo quer que você encontre reconhecimento por meio de dar um show e mostrar suas habilidades para que as pessoas te reconheçam. Jesus pula, dá um show aqui, mostra que você é ungidão, Senhor. Não. Aí eles vão te dar uma oportunidade, né? Porque tu até avua, né? Uau! E como é que Jesus ensinou sobre lidar com reconhecimento e espiritualidade, porque estava no templo? Ele disse assim: entra no teu quarto em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Como você lida com o palco? Como você lida com as redes sociais? As redes sociais são um palco. Aqui, a gente chama de altar. Mas, querido, altar é um lugar que sacrifica. Isso aqui é uma plataforma que a gente sobe, tá? Com a mesma madeira que faz isso, faz casinha de macumba. Não é sagrado. Que o irmão subiu no púlpito em pecado. Podia ir embaixo para ficar em pecado. Mas caraca, velho. Que é isso? Não, é que os ministros subiram em pecado no altar. Mas, velho, tá no Antigo Testamento, caramba. Pode subir. Não pode subir no palco em pecado. Não pode viver em pecado nunca, velho. Caraca. Não, eu vou, antes de subir aqui, eu vou aqui. Deus me perdoa pelos meus pecados. Mano, você pede perdão não é que você peca, velho. Não é agora antes de ministrar. Vamos jejuar porque vamos ministrar. Não, vamos jejuar porque vamos buscar Deus. Beleza. Fecha parênteses. É interessante que a gente lida com um palco direto na vida. E não tem problema ter palco. O problema é a dinâmica do palco na sua alma. Ou seja, se o que você mostra nas redes sociais, nos palcos da vida, não é um meio de você receber validação de quem você é, mas é apenas um lugar onde você mostra aquilo que o Pai ordenou que você mostre, tudo bem. Mas o problema é que tem gente, e assim, eu falo isso beleza, mais 10 minutos para terminar, só tem mais 20 pontos. Eu falo isso de experiência, que eu sempre fui um zero à esquerda na vida, tá? Aí converti. Então na igreja você começa a ter oportunidade para pregar, para cantar, parece que você tem importância. E tem, Jesus te ama. Mas parece que a importância vem daqui, de um ministério, de um reconhecimento. E às vezes não é nem do elogio das pessoas. Gente, é muito legal falar e vocês
se emocionarem, ou rirem, ou chorarem como fruto do que eu estou falando. É uma coisa que dá uma sensação de que eu tenho alguma importância na vida. Só que, lidando com o ministério muitos anos, eu percebi que tem um negócio. Na hora que a gente sai e vai embora, dá um vazio na alma. E a gente quer mais e mais, e aí pode se tornar viciado em ministério. Ao invés de você buscar qualquer tipo de palco da vida para receber validação, entra no teu quarto em secreto. Por quê? Porque o Pai que te afirma e te ama está no secreto. E conforme você fica tempo com Ele, no secreto, a presença começa a aumentar, a crescer. Quando eu converti, eu tinha amigos, mas eu tinha muita solidão. Eu senti, por mais que tivesse irmãos na igreja, eu tinha muita solidão interna. Eu me sentia muito mal. E eu li um livro, que não vem ao caso aqui, o nome? Para não falarem mal de mim. Ah, ele leu o livro do fulano. Exatamente, esse mesmo. Tem o bom dia e tem o bem-vindo. E eu descobri que Espírito Santo é uma pessoa. Eu descobri que Espírito Santo não é fogo. Espírito Santo não é vento. Espírito Santo não é energia. Ele é uma pessoa. Eu descobri que, por mais que eu sentisse solidão, eu podia fechar a porta do meu quarto e conversar com Ele. E eu tinha 16 anos. Eu lembro exatamente o lugarzinho que eu ficava ajoelhado do lado do sofá azul, na minha casa no Rio Grande do Sul, do lado da janela. Santo Espírito. Foi lá que meu ministério nasceu. Eu nem sabia que essa parada estava rolando. Você já parou para pensar que Jesus, que é Deus, ficou 30 anos em silêncio para ter 3 anos de palco, e você nunca teve 3 de silêncio e quer ter 30 de palco? Sabe quando Deus vai tirar você do deserto? Quando você não quiser mais sair de lá. Porque Deus quer fazer o seu coração um deserto para a presença. Um lugar de encontro com a presença. Que as vozes de fora saem e sua alma é um lugar para a presença. E ele diz, e tem algumas versões de Bíblia que diz assim: o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Existe recompensa pública, sim. Existe uma recompensa interna, externa e eterna do lugar secreto. Mas você tem que estar lá. A tal ponto que o desejo de receber valor a partir do palco desapareça. Ou seja, a espiritualidade do mundo vai falar para você sempre: brilhe no palco. A espiritualidade do reino diz: entra no teu quarto em secreto, porque Deus está vendo você, Deus está lá com você. Vamos falar sobre o poder e encerrar. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, o diabo levou Jesus para onde, gente? Para um monte alto. E monte na Bíblia é algo importante em termos de poder e política. Porque Isaías capítulo 2 fala que no dia do Senhor, o monte do Senhor vai ser o monte mais alto. E para lá as nações vão correr para receber a lei do Senhor. O que ele está dizendo, basicamente, é o seguinte: o monte
tem a ver com esse sentido, significado do monte. É um ponto de poder, é um ponto de governo. E ele levou Jesus para esse lugar porque nós temos na Bíblia o Monte Sião, que é o centro governamental judaico, de onde Davi governava. Então, o diabo leva Jesus a um monte, porque o monte tem a ver com isso, com poder. Então ele mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Por quê? Porque a partir do monte se governariam todos os reinos do mundo. E qual foi a proposta do diabo? Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Quero te perguntar algo. Jesus queria receber os reinos desse mundo? Sim ou não? Sim. Apocalipse 11, versículo 15 diz: eis que os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Estava no coração de Jesus, desde o início, conquistar as nações, conquistar os reinos para o seu Pai. Mas o que o diabo disse? Eu te dou esse poder político sobre as nações. Por quê? Por que eu estou falando político, gente? Porque política nada mais é do que relações de poder, ok? Isso que é política, relações de poder. E o diabo disse assim: Jesus, eu tenho um caminho para você alcançar uma posição política, uma posição de autoridade na sociedade. Idolatria. Você me idolatra e eu te dou poder. Olha que interessante, que Deus é um Deus que não conta piadas, mas é intrigante. Porque Deus se serviu de estabelecer que no Brasil, o candidato dos evangélicos teria o nome de Messias no meio. Para provar o seu coração, para saber se você acha que o poder político vem por meio de idolatrar o Messias que está em Brasília ou seguir o Messias crucificado de Jerusalém. Deu silêncio, né? É por causa da sua idolatria. Você está abraçando isso? Ai, mas é que se a esquerda entrar, o que vai acontecer? Nada! Mas e se eles nos perseguirem? Eu estou esperando por isso. Vem em mim. Eu não preciso de um governo de direita para me livrar dos problemas. Eu tenho Jesus, eu sou crente. É importante sim que você tenha uma perspectiva bíblica de política. É importante que você eleja aqueles que você crê que espelham mais a perspectiva cristã. E eu sei que nisso vai ter muita discussão, e ano que vem vai ter muito isso. Mas se você quer saber um meio de você não errar, é entender a teologia do reino corretamente. O reino não é desta era. Portanto, não vai ser se dobrando a nenhum político e a nenhuma idolatria política que nós vamos relacionar corretamente com os poderes temporais. O caminho para o poder, de acordo com o diabo e o sistema desse mundo, é a idolatria política. O caminho do poder, de acordo com o reino de Deus, é a cruz. Foi porque Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome acima de todo nome. Cristão não tenta fazer seu nome por aí. Cristão quer que o nome e a fama de Jesus apareça. Irmãos, não siga as tendências
dos falsos cristãos. Não seja louco de ir por um lado, um extremo, e nem por outro. E nem mesmo busque equilíbrio. Morra na cruz. Morre até o seu equilíbrio na cruz. Morre tudo na cruz. Negue a si mesmo. Lucas 24, Jesus disse assim para os discípulos. Os discípulos estavam esperando que Jesus iria tomar o reino naquele momento, que Jesus iria governar, que Jesus iria ser eleito o prefeito de Recife, o presidente do Brasil. E Jesus fez tudo errado na opinião dos discípulos. Por quê? Morreu na cruz. Roma venceu ele, deu errado. Aí Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24 diz assim: era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória. E Paulo, repetindo essa mentalidade para a igreja, Atos 14, 22 diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Você quer poder? Não é problema isso para Deus. Deus quer dar. O caminho do poder é o quebrantamento e a morte. Se você decidir ter essa maneira de viver, eu creio que você vai ter essa mesma experiência de os anjos vão vir te servir. Os anjos desceram para servir Jesus, para suprir Jesus nas necessidades dele. Porque Jesus não quis viver do jeito que o diabo propôs, que o mundo propôs. Ao fim desse processo de provação, os anjos vieram servir. Ou seja, pode estar doendo, pode parecer que está demorando, aguenta um pouco. Os céus já vão se abrir e Deus vai chegar trazendo o que precisa trazer para suprir você. Espera mais um pouco. Não nega os processos. Por fim, a essência de uma vida verdadeiramente espiritual é abraçar o estilo de vida do reino de Deus e negar a mentalidade do mundo. O pão tem a ver com a mentalidade da economia do reino, de depender de Deus para ser suprido e usar os seus recursos para suprir a necessidade dos outros. No palco, nós entramos num lugar secreto, longe dos holofotes, pois o nosso Pai está nos vendo e vai nos recompensar na hora e no lugar apropriado, para que você seja feliz e Ele fique famoso. No poder, abraçando o sofrimento da cruz, a negação do ego nesta era presente, tendo em vista a era futura. E resumindo o sermão, Deus não tem atalho. Deus tem caminho. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero que os irmãos da música vão vir aqui cantar uma canção. Que eu creio que... Faz silêncio, filho. Só acabou o sermão. O mover, não. Aqui é pentecostal, querido. Fica tranquilinho que agora vai começar o tá? O manto de mistério. Bem, gente. Tendo ouvido isso pode ser só mais um sermonete. Só um sermãozinho para você. Segura aqui, por favor. Obrigado. Pode ser só mais um sermãozinho. Ou pode ser vida, pode ser poder, pode ser transformação. Agora é a hora que você conversa com Jesus e toma decisões no seu interior, porque a unção do Espírito pela palavra está presente no ambiente, pairando sobre você. E se você diz sim para a palavra, aquilo vira poder, sua vida é transformada agora. Não é tomar uma decisão de buscar transformação. O poder para a transformação está na palavra, não é na sua mera decisão. Então é a hora de você dizer sim para isso que você está ouvindo. Eu quero te garantir algo. O seu sim não tem que ser forte. Forte é aquele a quem você está dizendo sim.
O seu sim para Deus não precisa ser uma promessa de que você não vai mais pecar, uma promessa de que você vai ser melhor. Nada disso. Não faz isso. Só diz assim: sim, Deus, eu entendi que sua proposta é bem diferente do que eu penso. Sim, Deus, eu entendi que eu errei muito. E também eu estou entendendo que é muito legal o seu reino, o seu jeito de fazer as coisas. Deus, eu queria muito, mas eu não sei como. Se você ora assim, todas as vezes que meus filhos dizem, minha esposa ensinou um dos meus filhos que tem uns ataques de raiva, e fala: filho, quando você não estiver aguentando, diz: mãe, me ajuda. Na hora que ele fala isso, a gente para tudo. Às vezes ele tem uns ataques de rebeldia, e é para ele parar, e ele não consegue parar de ser rebelde. Mas tem uma hora que ele se toca: eu estou sendo rebelde e não estou conseguindo parar. Ele está vendo que a carne dele está operando. E ele grita: mamãe, me ajuda. A gente para tudo, a gente entende o que você está sentindo, filho. A gente é pecador também. A gente tem isso com Deus também. A melhor oração que você pode fazer para Deus agora é: Deus, me ajuda. Eu não estou aqui para prometer que eu vou ser santo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu não quero tentar melhorar. Eu quero desistir. Mas desistir no teu abraço. Desistir. Eu quero cair, mas é cair no teu colo, Senhor. Eu conheço uma pessoa chamada Espírito Santo e ele sempre está no meio da igreja. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é aquele que anda no meio dos candelabros. Ele passeia no meio da igreja. Eu creio que Jesus está caminhando aqui entre nós pelo Espírito. A questão é: será que você consegue parar um pouquinho e prestar atenção nele? Só olha para ele assim. Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada. Ele está aí do seu lado, sendo ele mesmo simples como Jesus sempre foi. É o mesmo Jesus. Mas ele disse um negócio na Bíblia tão estranho que eu não gosto, mas a gente tem que ouvir. Ele disse assim para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que era melhor ele estar ausente fisicamente, porque era bom que o Espírito Santo estivesse entre nós. Porque talvez Paulo nos ajude a entender que ele diz assim: ainda que vocês tenham conhecido Cristo segundo a carne, agora vocês não conhecem mais. Deus está querendo nos ensinar sobre Jesus de uma maneira que vai além dos nossos olhos, além dos 5 sentidos. Então eu queria te convidar agora a simplesmente crer que Ele está aqui. Essa canção que nós vamos cantar, ela surgiu da seguinte maneira: o rapaz que escreveu ela, o irmão que escreveu ela, ele foi ficando conhecido no ministério por causa da música. Então as pessoas passaram a ir na igreja dele por causa da música e não por causa de Jesus. Então o pastor dele decidiu: o que nós faríamos se não tivesse música, mas só tivesse Jesus no culto? Nós iríamos adorar Jesus se não tivesse música? E eu acho que essa é a proposta de ser puro e simples. Puro e simples é que na hora que termina aqui, na hora que termina o frenesi, na hora que termina a emoção, na hora que termina as luzes, o que sobra? Porque isso que sobra é o que é eterno. Precisa sobrar Jesus. Eu lembro de um lugar chamado Gales, onde 1900 por aí, eles tinham reuniões onde eles não tinham nada, não tinha oração, não tinha pregação, não tinha nem música, só tinha Deus. Eles sentavam e eles esperavam a presença do Senhor chegar. E a partir daí alguém levantava para pregar, alguém levantava para cantar, alguém levantava para orar. E um país inteiro foi salvo pelo poder do Espírito Santo, simplesmente porque a igreja aprendeu a focar só em Jesus, e não em música, e não num pregador,
Que tal a gente fazer isso agora, então? Está disposto? Vamos fazer isso? Largar o jeito do mundo de fazer as coisas e só concentrar em Jesus. Então, feche seus olhos.